Graça e paz, meus irmãos. Amém. É sempre um motivo de grande alegria nós estarmos na casa do nosso Deus, podendo adorar e bendizer o seu santo nome, e termos o privilégio de ouvirmos a sua palavra, sermos instruídos pela palavra do Senhor, e é essa a nossa oração, como já oramos agora há pouco, o nosso desejo que Deus esteja falando ao coração de cada um dos irmãos nesta noite aqui, e também aos nossos queridos visitantes que estão conosco nesta noite. Para isso eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Neste momento, um momento especial da exposição da palavra do Senhor, em que você deve fazer aquele esforço necessário para acompanhar, entender e aplicar depois o ensino, a palavra do Senhor na sua vida. Colossenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, mesmo assentados os irmãos. Ou melhor, eu quero convidá-los a se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus, e eu farei essa leitura. Nos diz o texto sagrado: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente no corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Leamos o versículo 6 e 7 a uma só voz. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Que Deus abençoe a leitura e também a exposição da sua palavra. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, o apóstolo Paulo foi um grande servo de Deus e que escreveu todas essas cartas para a igreja do Senhor em toda a região. O apóstolo Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, para pastorear o povo que Deus havia de alcançar para além dos próprios judeus. E esse Deus colocou no coração do apóstolo Paulo essa missão de prepará-lo e enviá-lo para pregar aos gentios, àqueles que seriam ainda alcançados pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele se submeteu ao chamado de Deus para a sua igreja e ele se dedicou de todo o seu coração a esse ministério. O apóstolo Paulo, em suas cartas, fica muito evidente o seu amor, o seu zelo para com a igreja de Deus em todos os lugares,
por onde ele anunciou o evangelho, e Deus lhe deu a graça de constituir, organizar igrejas, e mesmo aquelas, como esta de Colossos, que ele não foi o responsável pela constituição dessa igreja, mas ele pôde também instruir, ensinar e pastorear esta igreja também. Ele se dedicou à plantação de muitas igrejas, mas ele se dedicou também não só a plantar, mas à continuidade, para que a igreja de Cristo na terra tivesse um crescimento saudável, um crescimento correto entre os gentios, aqueles povos como nós que estamos aqui nesta noite, que não somos judeus. E Paulo trabalhou arduamente para que os cristãos dessas igrejas fossem cada vez mais cristãos dedicados, comprometidos, consagrados ao Senhor. Esse ano nós estamos desenvolvendo esse tema de consagração da igreja, consagração das nossas vidas diante do Senhor. E eu quero falar nessa noite para os irmãos sobre 3 marcas de uma igreja consagrada ao Senhor. Com base nesse texto aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos, então, para essa reflexão e dizer para os irmãos que, em primeiro lugar, ou a primeira marca, com base no texto, de uma igreja consagrada, é aquela igreja constituída de crentes fortalecidos no Senhor. Qual é a primeira marca de uma igreja consagrada? É uma igreja que tem cristãos fortalecidos no Senhor. Não são crentes fracos, não são crentes imaturos na sua grande maioria, mas são crentes fortalecidos na sua fé, na sua vida com Deus, no seu compromisso com a palavra, no seu compromisso com a oração, no seu compromisso com o fruto ao qual Deus chamou para produzir. Crentes fortes, crentes fortalecidos no Senhor. Ao refletir sobre esse primeiro ponto, crentes fortes, crentes fortalecidos, me veio à mente um desenho animado da década de 80. Portanto, eu acho que a maioria aqui sabe do que eu vou falar e vai se identificar dessa animação, desse desenho que eu quero falar com você também nesta noite, trazendo essa comparação, fazendo essa ilustração com os irmãos. Um desenho animado da década de 80, chamado He-Man. Ah, você conhece. He-Man, que fez grande sucesso, ainda hoje faz sucesso. Algumas crianças hoje também assistem, não só o antigo, mas também tem, acho que até série. A recente teve filme também envolvendo esse personagem aqui. E naquele cenário havia o castelo de Grayskull. Quem não lembra disso? Né? Na maioria dos que estão aqui. E morava nesse castelo a feiticeira Zoar, né? Com seus feitiços. E havia ou ficava localizado no planeta Eternia, que era o centro do universo naquela animação ali. E abaixo do castelo ficava justamente a fonte de toda a criação do universo. E ninguém tinha acesso àquela fonte, a não ser o rei de Grayskull. Só ele tinha acesso a isso. Mas o curioso, irmãos, é que nessa animação, ou nesse desenho animado, havia o príncipe Adam. E o príncipe Adam ele se transformava no homem mais poderoso do universo, que era o próprio He-Man. Mas para isso, ele precisava da sua espada, a espada na mão. Ele erguia essa espada na mão e ele precisava gritar bem alto pelos poderes de Grayskull. Eu não vou fazer o grito aqui para vocês, né? Vocês ficaram esperando aí na expectativa, mas eu não vou fazer isso. O fato é que ele precisava erguer a sua espada e gritar bem alto
pelos poderes de Grayskull, para que essa transformação acontecesse e aquele homem comum, aquele homem simples se tornasse naquela animação o homem mais poderoso do universo. Precisava haver esse grito pelos poderes de Grayskull. Mas para eu, para você, para nós que estamos aqui, para o cristão se tornar fortalecido no Senhor, ele precisa gritar pelo nome de Jesus Cristo. Porque só o nome de Jesus Cristo é que tem força. Só em Jesus é que nós encontramos a força que nós precisamos para estarmos fortalecidos na nossa vida com Deus. Meus irmãos, e o apóstolo Paulo, ele desejava, ele ansiava, ele buscava, ele se esforçava para que a igreja de Cristo, as igrejas locais, nos dias dele, fossem constituídas de cristãos fortalecidos no Senhor. Por isso que ele diz aí no versículo 1 e 2, no início do versículo 2, não vou ler o versículo 2 todo, mas ele diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos me viram face a face. E ele diz o objetivo dessa luta, por que Paulo lutava tanto, por que ele se desgastava tanto. Ele diz: para que o coração deles, dos cristãos, e o nosso hoje também, que temos essa carta e que ele também fala ao nosso coração, Paulo diz, para que o coração deles seja confortado. Ou uma outra tradução, fortalecido, coração fortalecido. Paulo lutava muito para que as igrejas então fossem fortalecidas. Não apenas as igrejas que ele plantou, mas aquelas ou naquelas onde haviam cristãos que não o viram face a face, como o próprio texto nos diz aí, a igreja de Colossos e Laodiceia, e todos quanto não o viram face a face. Paulo lutava com essa expectativa, desejando o amadurecimento, o fortalecimento, o crescimento, o desenvolvimento espiritual de cada cristão dos seus dias, em meio à luta, às perseguições que eles enfrentavam. Mas nós temos uma dificuldade de entender essa luta de Paulo e de entender a importância dessa luta para aquelas igrejas, para aqueles irmãos, porque nós vivemos num contexto diferente hoje daqueles dias de Paulo. Nós vivemos num contexto muito diferente. Nos dias de Paulo, muitas igrejas sofriam perseguição. Nós temos a exemplo da igreja de Tessalônica, que sofriam várias perseguições e tribulações. O próprio Paulo diz isso na carta de Tessalônica, ou aos crentes de Tessalônica. Eles estavam sob perseguição intensa, e não só a igreja de Tessalônica, mas outras igrejas também. Ser cristão, defender a fé e viver pelo evangelho, nessa ocasião, pagava-se um preço muito alto. Cristãos eram perseguidos, não tinham a liberdade que nós temos hoje. Nós hoje não sabemos, não sofremos esse tipo de perseguição em nosso país. As nossas igrejas hoje, na sua grande maioria, as igrejas evangélicas, são mega igrejas, grandes instituições bem estruturadas, bem organizadas, que gozam da proteção da lei, que desfrutam da aceitação da sociedade, que penetram nos lares, nas casas das pessoas, através de programas de televisão e na vida das pessoas, através de redes sociais. O evangelho está sendo espalhado, a igreja tem toda a liberdade, a igreja evangélica tem penetração social e nos lares livremente. E para muitos hoje, infelizmente, nós podemos falar com tristeza, é até oportuno ser crente, ser evangélico, porque para estes entendem que ser evangélico gera oportunidade para se destacar, gera oportunidade para receber algum benefício, quem sabe até em alguns casos para enriquecer. Cadê a perseguição dos nossos dias? É um cenário totalmente diferente, mas nos dias de Paulo as igrejas não viviam assim. O evangelho e os cristãos viviam e pregavam o evangelho num ambiente hostil, sob intensa perseguição.
e principalmente pela religião oficial da época, o próprio judaísmo. As igrejas da época não eram organizadas como são hoje. A igreja aqui, o conselho se reúne, decide plantar ou abrir uma congregação e investe e planeja e envia irmãos para lá, e o trabalho vai crescendo e sendo organizado. Nos dias do apóstolo Paulo, a igreja era constituída de pequenos grupos, de pessoas que eram convertidas, pessoas simples, e que se reuniam na casa de um deles para fazerem os seus cultos, cultuarem ao Senhor. Portanto, eram pequenos grupos de cristãos que não desfrutavam de uma instituição por trás, de um apoio, da proteção legal dos seus dias também. Eles tinham dificuldade, e muitas dificuldades. Eles não tinham acesso ao que nós temos hoje, a Bíblia no papel, a Bíblia no celular ou no tablet, no computador, a Bíblia no bolso. Eles não tinham acesso à sã doutrina, ao conhecimento mais amplo, mais profundo, e por isso eles tinham muitas dúvidas sobre doutrinas muito básicas, que você talvez pudesse dizer, mas ele não conhece isso. Até meu filho conhece. É porque eles não tinham acesso ao conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Eles duvidavam de doutrinas a respeito da própria pessoa e da obra de Jesus Cristo, porque eles não conheciam. E acima de tudo, o seu líder, o apóstolo, estava preso. Como eles se sentiam? Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso. Mas Paulo, mesmo preso, ele se esforça, ele luta, ele diz, com o objetivo de fortalecer estas igrejas que vivem nesta condição de tribulação, de angústia e de perseguição. Paulo, então, ele busca todos os meios disponíveis para fortalecer, confortar, animar esses cristãos. Ele envia mensageiros para dar notícia a respeito dele, como apóstolo da sua situação. Ele envia líderes para dar suporte àqueles grupos ou àquelas igrejas locais ali. Ele escreve essas cartas, a semelhança dessa daqui, para exortar, para instruir, para dar o ensino doutrinário, como essa belíssima carta aos Colossenses. E aqui, nessa carta, nós temos esse termo, aí essa palavra conforto, que em grego é parakaleo, que significa, ela pode ter 3 entendimentos: suplicar, exortar e confortar. Mas nas cartas de Paulo, veja bem, nas cartas de Paulo, ele usa essa palavra para o sentido de fortalecer. O conforto, alguém que está desanimado, você concorda comigo? Alguém que está cabisbaixo, enfraquecido, quando você chega ao lado dele, quando você o anima, quando você conforta o coração dele, como cristão você ora por ele, você lê um salmo maravilhoso, o que vai acontecer com essa pessoa, com esse irmão, com essa irmã, com esse conforto? Ele vai se sentir fortalecido. Esse é o propósito do apóstolo Paulo. Ele se esforçava, ele mandava notícias a respeito da sua prisão aqui mesmo nessa carta, porque os crentes ficavam preocupados com o seu pastor, com o seu apóstolo. Ele está preso, quando ele vai vir nos visitar? Eles ansiavam pela presença de Paulo com eles. E aqui mesmo no capítulo 4 de Colossenses, versículos 7 e 8, Paulo manda dizer a respeito da sua situação. Ele diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, ele envia esse irmão Tíquico, irmão amado e fiel ministro, portanto um líder, e conservo no Senhor, de tudo vos informará, e eu vou-lo envio ou com o expresso propósito. Veja o objetivo. Paulo está dizendo, eu estou enviando Tíquico, esse líder, esse pastor, esse ministro, com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação. Que situação? De prisão, de preso que ele estava, e de alentar. Essa palavra está aí no texto. O que é alentar? O que é alentar alguém? É confortar, é animar, é fortalecer. Paulo diz, de alentar o vosso coração. Paulo, então, ele envia notícias a seu respeito para fortalecer, para confortar. Paulo envia cartas como essa para falar, ensinar a respeito da sã doutrina, né? Para que eles conhecessem mais sobre os ensinamentos do próprio Cristo e da pessoa e da obra de Jesus Cristo.
Paulo, mesmo à distância, envia cartas como essa para proteger a igreja. Olha que curioso, Paulo está preso, mas ele está agindo como um guardião, um pastor, um líder, protegendo a igreja dos falsos pastores, dos falsos mestres. E esta carta tem esse grande propósito. Paulo escreve a carta aos Colossenses para dizer: tomem cuidado com os falsos mestres, para alertar. O versículo 8 aí no capítulo 2, Paulo diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. O que estava acontecendo com essa igreja aqui, irmãos? Vinham os judaizantes e começavam a criticar esses que converteram-se com a pregação do evangelho. E esses falsos líderes queriam que esses convertidos, novos convertidos, voltassem à prática de cerimônias antigas, que já haviam sido cumpridas por Cristo Jesus. Ele cumpriu todas essas coisas e agora o viver é em Cristo. O viver é pela fé em Cristo, o viver é pelo Evangelho. É como se nos dias de hoje alguém que não é convertido, mas que exerce uma certa influência sobre você, começasse a pegar no seu pé, a te criticar, porque você agora é um crente. E você, como um crente, não se importa mais com a religiosidade, por exemplo, da Sexta-feira Santa. Não pode comer carne na Sexta-feira Santa. Tem que comer peixe. Ou alguém, no contexto mais evangélico, começasse a pegar no seu pé e dizer: olha, você é crente, convertido, mulher, você não pode usar calça, você tem que usar saia, ou você não pode cortar o cabelo, você tem que deixar o cabelo grande. O apóstolo Paulo está dizendo: cuidado, que ninguém vos venha a enredar-vos com vãs filosofias, crendices populares. Então veja o cuidado do apóstolo Paulo, meus irmãos. Com que propósito? Qual é o objetivo? De fortalecer os crentes no Senhor Jesus Cristo, para que eles sigam fortalecidos, sendo fiéis e servindo ao Senhor Jesus Cristo. Ele se doou, ele se entregou para que a igreja não fosse enfraquecida, não fosse vítima fácil para os falsos mestres, mas ao contrário, estivessem preparada. Mas o apóstolo Paulo usou de um meio de graça ou de uma ferramenta preciosa para fortalecer a igreja, que foi a oração, mesmo à distância. Como Paulo orava pelos crentes, como Paulo orava por essas igrejas. Aí mesmo no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Queridos, não duvide, a sua oração diante de Deus é muito importante em favor do seu irmão, em favor da sua igreja. Qual é a primeira marca de uma igreja consagrada? Crentes fortalecidos no Senhor. Se você quer ter ou ser essa igreja, parte de uma igreja fortalecida no Senhor, você e eu devemos trabalhar como Paulo, arduamente para isso, buscando todos esses meios e orando também com esse objetivo. Devemos olhar para essa carta e nos encorajar uns aos outros no amor do Senhor, para sermos cristãos fortes no Senhor. Devemos nos estimular, meus irmãos, uns aos outros com palavras que edificam a nossa fé, que edificam a nossa vida com Deus, que edificam o nosso amor fraterno, que fortalece a nossa experiência, a nossa esperança na volta de Jesus Cristo. Nós queremos ter igreja e sermos cristãos fortes, nós devemos ter o cuidado mútuo uns com os outros como servos do Senhor. Olhando a exemplo do apóstolo Paulo, nós devemos ter um viver digno do Senhor e ajudar os nossos irmãos a viver dignamente uns pelos outros. Você ora pela sua igreja? Você ora pelos seus irmãos?
Você ora pela liderança da sua igreja? Você ora pela irmã, o irmão que está enfermo, que está fraco na fé? Paulo usou desse recurso muito bem. E com isso ele nos ensina que nós também devemos usar desse recurso para que a nossa igreja, a igreja de Cristo nos dias de hoje, continue sendo uma igreja de cristãos fortalecidos no Senhor Jesus Cristo. Devemos clamar a Deus para que Ele opere em nossa vida, tanto o querer dEle quanto o realizar dEle, ou seja, que Ele nos ajude a crescer cada dia mais no conhecimento da Sua palavra, na Sua graça bendita, que Ele nos ajude a crescer na Sua santidade, que Ele nos ajude a crescer no amor ao irmão, no perdão, o qual nós somos chamados a perdoar uns aos outros, que Ele nos ajude a crescermos quando lermos a palavra do Senhor, entendermos que o Espírito Santo nos ilumine, que nós possamos clamar ao Senhor que Ele não apenas aumente a santidade dEle em nossa vida, mas santifique os nossos irmãos também, para que você seja parte de uma igreja de cristãos fortalecidos no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos traz esse ensinamento. 3 marcas de uma igreja consagrada. Essa é a primeira marca, crentes fortalecidos no Senhor. Pastor, qual que é a segunda marca de uma igreja consagrada? A segunda marca de uma igreja consagrada, irmãos, é uma igreja que é constituída de crentes unidos no amor. A igreja de Cristo não pode ser diferente. A igreja de Cristo na terra precisa ser uma igreja unida. Por falar nisso, eu estava falando para você do desenho animado He-Man. Esse personagem, com a missão de defender o seu castelo e defender também o reino de Eternia, ele ganha uma irmã gêmea. Ele descobre que tem uma irmã gêmea. E agora eles lutam juntos. E juntos, com essa união, ou nesta união, eles são invencíveis. Quem é o esqueleto para vencê-los? Jamais poderá vencer estes irmãos, porque eles estão unidos, não apenas porque eles têm as suas espadas poderosas, mas mais importante do que as suas espadas poderosas é a união entre eles com a missão de defender o castelo poderoso e defender o seu reino também. Eles permanecem unidos por este propósito. Mas os crentes também são chamados a permanecerem unidos com o propósito de desenvolverem, de fazerem avançar o reino de Deus na terra. Nós não vamos cumprir esta missão, nós não vamos servir bem ao rei deste reino, ao Senhor Jesus Cristo, se nós não estivermos unidos no amor uns pelos outros. O apóstolo Paulo nos chama a esse ensinamento. Ele diz no nosso texto que nós devemos estar vinculados juntamente em amor no reino de Deus, na igreja de Deus. Você e eu somos chamados a amar uns aos outros, a amar-nos uns aos outros. Por isso ele diz no final do versículo 2, vou ler do início. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, quantos não me viram face a face. E aí ele diz, para que o coração deles sejam confortados e vinculados. O que é vínculo? O que é estar vinculado? Unido. Ou unidos. Estejam vinculados juntamente, diz o apóstolo Paulo, em amor. Essa palavra tem esse sentido, então, irmãos, de manter unido. Manterem-se unidos uns aos outros. O versículo 2, ele diz ainda, esforço-me para que eles sejam fortalecidos, né? E estejam, essa é a ideia, o apóstolo Paulo está dizendo, eu faço todo o esforço para que a igreja esteja unida, para que os crentes vivam em união. Paulo usa esse mesmo termo de união aqui para detalhar melhor a unidade da igreja.
quando ele vai aplicar esse termo à figura do corpo. Paulo vai comparar a igreja como um corpo do qual o cabeça é Cristo. E um corpo tem os seus membros, mas esse corpo não irá funcionar bem se os seus membros não estiverem unidos e cada um exercendo a sua própria função. Paulo diz, olha, a igreja de Cristo deve funcionar assim, vinculada, unida no amor de Cristo Jesus. No capítulo 2, versículo 19, Paulo diz assim, trata-se, combatendo os falsos cristãos, ele diz, trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Portanto, alguém que não faz parte desta união em amor, no amor do Senhor, unido à cabeça a partir da qual todo o corpo sustentado e unido são ligados por seus ligamentos e juntas efetuam o crescimento dado por Deus. Irmãos, a igreja de Cristo não irá crescer se houver desunião entre os irmãos, entre os membros da igreja. A igreja de Cristo não irá crescer se não houver um crescimento cada vez maior nesse amor uns pelos outros, tendo compaixão um do outro, tendo misericórdia um do outro, exercendo a sua parte, o seu trabalho, a sua missão, mas unidos uns com os outros, para que o reino de Deus cresça e cresça de maneira saudável e correta, e assim a igreja dê um bom testemunho onde ela está, assim como foram os cristãos da igreja primitiva, que estavam unidos com o propósito de aprenderem e crescerem na palavra, de glorificarem a Deus com o seu viver cristão, e com isso o evangelho era anunciado, e a igreja crescia e se multiplicava naqueles dias, porque era uma igreja que vivia em união, era uma igreja unida com o propósito de servir ao Senhor. Portanto, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Não pode haver, então, na igreja, crentes egoístas, porque isso rompe com esta união, quebra essa unidade. Não podemos ser crentes orgulhosos, não podemos ser crentes que criam inimizades, divisões, porque isto divide a igreja. E uma igreja dividida não honra o nome de Deus, envergonha o evangelho, envergonha a igreja, não glorifica a Deus. Por isso que é importante considerarmos essa como a segunda marca de uma igreja consagrada, uma igreja onde os cristãos vivem em união, unidos no amor do Senhor. E aí Paulo nos lembra, então, que esta realidade, como é que eu expresso este amor para com o meu irmão, para com a minha irmã, através da maneira como eu me relaciono com ele, através dos meus atos, das minhas atitudes para com os meus irmãos. E aí nós podemos aprender muito bem com o apóstolo Paulo. Paulo na cadeia, ele não tinha o conforto que ele tinha no seu lar e que você tem no seu lar e que eu tenho no meu lar. Tinha restrições, ainda que tenha sido uma prisão domiciliar, né, entre aspas aqui, mas ele estava, a sua liberdade estava tolhida, mas ainda assim Paulo está com o seu coração na igreja e ele busca esse crescimento e ele diz, olha, é fundamental que a igreja esteja unida. Se os super-heróis gêmeos do desenho animado, se eles não estivessem unidos, facilmente os inimigos destruiriam ou tomariam posse do castelo e do poder do castelo e do reino ao qual pertencia a eles e aos seus também aos seus parentes e familiares do reino desta animação. É por isso que o apóstolo Paulo, então, nos chama a essa exortação. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. E aqui Paulo, quando ele traz esse texto, ele vai nos ensinar como nós devemos viver em união, unidos no amor de Cristo. Aquele que vive unido no amor de Cristo, ele não vive pensando nele
apenas de maneira egoísta. Por isso Paulo diz assim, como eleitos de Deus, santos e amados. É assim que deve viver o crente. De ternos afetos de misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros. Na dificuldade, na luta, dispostos a socorrer. Ele diz, cheios de bondade. Precisamos ser bondosos uns com os outros. Com humildade. Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 15. Aqui, irmãos, Paulo traz uma lista importante de como nós devemos praticar esse amor. Eu disse para você que esse amor, ele não é teórico. O amor cristão, ele é prático. E ele deve ser manifestado nas nossas atitudes, no nosso relacionamento uns com os outros. Tratar uns aos outros com misericórdia, com bondade, com humildade, com mansidão. Você entende isso? Esse é o ensinamento bíblico. Para crentes que querem viver unidos, e se é crente, precisa viver unido, porque nós fomos chamados por Deus para vivermos assim, com paciência uns com os outros. Se a paciência está curta, Senhor, aumenta a minha paciência, e o Senhor vai aumentar a sua paciência, para que nós possamos suportar uns aos outros. Ele diz no versículo 13, suportai-vos uns aos outros. E o suportar aqui é a ideia de você suportar mesmo. Não é aquele suportar assim, eu não suporto mais, mas é de você amparar, é de você exortar, é de você corrigir pacientemente e no amor do Senhor. Perdoai-vos uns aos outros e acima de tudo, isto porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se antes de convertido você não sabia o que era isso, o que era amar o outro, porque você vivia de maneira egoísta, depois de convertido você tem o privilégio, você tem a alegria, porque você foi libertado da escravidão do egoísmo, do pecado do egoísmo. E agora Deus te dá o privilégio e a alegria de você viver aprendendo a amar o outro. Amar o outro. Uma coisa que eu estranhei muito quando eu vim da Bahia para cá foi porque eu comecei a congregar na igreja e me chamou a atenção. Um irmão precisou sair da igreja e ele não tinha carro. E um outro irmão que tinha o carro, ele rapidamente pegou a chave do carro dele no bolso e disse, tome, pode ir com o meu carro. E eu fiquei assim, para mim aquilo foi uma atitude assim que me impressionou bastante. Por quê? Porque eu não via isso. Mas na igreja é diferente. O povo de Deus é diferente. Percebe? Essas atitudes devem demonstrar ou demonstram o amor com o qual nós estamos ligados, nós estamos unidos, que é marca de uma igreja consagrada ao Senhor. Esse amor não é hipócrita, não é falso. Paulo diz, o amor seja sem hipocrisia. Então tem que ser um amor verdadeiro. Ele não deu a chave do carro só porque ele estava na presença dos outros e ele quis aparecer, né? Demonstrar, olha como ele é bonzinho. Mas Paulo diz, sem hipocrisia. Detestai o mal. Sabe quando você quer fazer o mal para o outro? Você não, né? Que você é crente, você não deseja isso, né? No seu coração. Misericórdia, Senhor. Guarda, queima em nome de Jesus. Né? Porque Deus nos chamou a amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal. Olha o que Paulo vai dizer. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Como é que é, pastor? Eu tenho que honrar aquele irmãozinho mesmo? É o que a Bíblia manda você fazer e eu fazer também. Tratar uns aos outros com honra. Irmãos, esse é o nosso chamado. Se você e eu desejamos participar da Igreja de Cristo como uma igreja que é consagrada, cada vez mais se consagra a Ele para a glória dEle, nós precisamos desenvolver e crescer cada vez mais nesta união, unidos no amor do Senhor. Mas eu disse para você que eram 3 marcas de uma igreja consagrada. Qual é a terceira marca então, pastor? A terceira marca de uma igreja consagrada é uma igreja que é
alimentada, que tem crentes que são alimentados pela palavra do Senhor. Então não é uma igreja que os crentes estão passando fome da palavra. Tem fome, mas não é alimentado. Ou que não tem fome da palavra. Porque se é uma igreja que tem crentes que estão alimentados da palavra, então é uma igreja de crentes que tem fome e que são alimentados. A sua fome é saciada também. E Paulo diz isso aí no final do versículo 2. Ele diz: e tenham eles toda a riqueza da forte convicção do entendimento. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que você e eu, como crentes, ele diz: Senhor, ilumina a mente, abre o entendimento. Senhor, a minha oração, o meu desejo e a minha dedicação, porque Paulo escrevia, Paulo ensinava, Paulo era muito didático, suas cartas são muito profundas também. Então Paulo diz: o meu desejo é que eles sejam cristãos, não cristãos raquíticos, esfomeados, que não tenham o pão do céu com que se alimentar, mas que sejam cristãos, que sejam irmãos em Cristo, alimentados da palavra do Senhor. Então, abre o entendimento. Para quê? Ele diz aí no final do versículo 2, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Quem é o mistério de Deus? Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo assim: abra o entendimento da igreja, dos crentes, para que eles conheçam cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. E por que é importante conhecer a Jesus? O que Jesus tem de especial? Paulo diz aí no texto, irmãos, versículo 3, ele diz: olha, em Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Meus irmãos, Jesus é a fonte de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Se você quer ser um crente cheio do conhecimento, cheio da sabedoria, alimentado pela verdade, alimentado pela palavra do Senhor, você precisa conhecer esse Cristo, você precisa conhecer a sua palavra, porque ele se revela na sua palavra cada vez mais. E o crente que é alimentado da palavra é o crente que está protegido dos falsos ensinamentos, das falsas heresias deste mundo. Irmãos, Paulo se preocupou com o crescimento da igreja, com o ensino da igreja. Ele se preocupou de diversas formas, mas se teve uma delas, além da oração que já destaquei, a outra foi o ensino, que Paulo se dedicou profundamente. Ele perdia a noite de sono, ele passava fome, para ensinar a respeito de Cristo para a igreja dos seus dias ali. Ele teve o conhecimento. Nós precisamos cada vez mais nos encher do conhecimento de Deus, dessa fonte de poder que é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Você lembra, você sabe que no desenho animado, voltando aqui novamente ao desenho animado, a feiticeira do castelo, ela dotou o príncipe Adam deste poder extremo. E só por isso ele podia se transformar de um homem simples no homem mais poderoso do universo. Mas para isso, ele precisava ter a espada do poder em suas mãos e falar as palavras mágicas. Mas se ele falasse as palavras mágicas e não tivesse a espada do poder em suas mãos, não ia funcionar. Qual é a espada do crente, meus irmãos? O que você está fazendo com essa espada? Que tratamento nós estamos dando a essa espada? A espada do poder do crente é a palavra de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. É a fonte de riqueza, é o Cristo que se revela nela e nós temos em nossas mãos. O que nós estamos fazendo com essa fonte de poder? Estamos bebendo esse poder, estamos comendo este poder, estamos nos alimentando desse poder para que nós sejamos estes crentes, esse tipo de crente que está alimentado, fortalecido pela palavra do Senhor. E quando ele é confrontado, e quando ele é perseguido, e quando a sua fé é testada, e quando ele se depara com uma heresia dos seus dias, dos nossos dias de hoje, ele está preparado para resolver a situação, para dar a resposta correta. Por isso Paulo diz: tenham toda a riqueza
da forte convicção desse entendimento que é Cristo Jesus. Eles alcançam esse conhecimento à medida que eles conhecem Cristo. Como você e eu também devemos buscar esse conhecimento para que nós tenhamos toda a sabedoria, todo o conhecimento dos altos céus que Paulo chama de tesouros, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você não tem uma espada mágica, você não precisa de uma espada mágica, você não precisa de um poder, de uma feiticeira, mas nós precisamos e temos este poder que é eterno. A palavra de Deus em nossas mãos, o Espírito que nos ilumina e nos faz compreender a palavra. Para quê? Com o conhecimento da palavra, você seja aperfeiçoado e cada vez mais você cresça e se torne parecido com o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ah, como eu gosto de ler os Salmos, que demonstram este amor e que valorizam a palavra do Senhor. O Salmo 119 está cheio de salmos que demonstram isso. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. São bem-aventurados os que amam a palavra, os que estão apegados à palavra, os que gostam de ler a palavra, os que gastam tempo com a palavra, buscando entendê-la. O salmista vai dizer: olha, os teus mandamentos, Senhor, me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Eu compreendo, porque ele conhece a palavra, ele lê a palavra, ele estuda a palavra. Ele diz: eu compreendo mais do que todos os meus mestres. Não é mais do que um. Ele diz: eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. E sou mais prudente do que os idosos. A prudência é própria dos idosos. O jovem, via de regra, ele é imprudente. O salmista está dizendo: eu sou prudente, mais prudente do que os idosos. Por quê? Porque eu compreendo a tua palavra. E por isso ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo desejava incansavelmente que a igreja dos seus dias vivesse, os cristãos vivessem alimentados pela palavra do Senhor, cheios do conhecimento da verdade que livra o crente do engano. Ah, irmãos, como isso carece em nossos dias. Crentes que têm o poder em suas mãos, que é a palavra do Senhor, a palavra de Deus, mas que ficam perturbados quando são confrontados ou alguém levanta a questão diante deles sobre a existência ou não de extraterrestres, e isso perturba a sua fé, isso torna um tropeço por falta de conhecimento. Crentes que não estão apegados à palavra, crentes que não leem a palavra de Deus, são crentes que têm uma fé superficial, são crentes que são levados facilmente por qualquer vento de doutrina, como nos diz a palavra do Senhor. Mas Paulo nos alerta, nos versículos 6 e 7, com respeito à sua conversão. Paulo diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça em todo o tempo. Você foi alcançado pelo Evangelho, você recebeu essa palavra, você tem a palavra de Deus em suas mãos, você crê nessa palavra, então você pode e deve buscar desenvolver a sua fé, desenvolver a sua salvação, crescendo no conhecimento dessa palavra de Deus, para que você seja cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo e vivendo assim para a glória do seu nome hoje e todos os dias que o Senhor Deus te conceder. O príncipe Adam, sim, ele dependia da espada. A espada de poder. Para se tornar, então, no homem mais forte do universo, ele precisava da espada e de falar as palavras mágicas. Sem aquela espada, ele não teria a mínima chance de se tornar um homem forte e facilmente seria derrotado pelo seu arqui-inimigo. Meus irmãos,
ou pelo inimigo mais fraco que havia na ocasião diante dele. Você tem a palavra do Senhor, nós temos a palavra de Deus. Como cristãos, meus irmãos, nós dependemos da palavra do Senhor para crescermos no conhecimento dela. Se nós quisermos vencer as nossas fraquezas, se nós desejamos do nosso coração vencer e ser uma igreja consagrada ao Senhor, nós precisamos mergulhar nessa palavra, nos alimentar dessa palavra, viver por essa palavra. Ah, como isso é maravilhoso! É o que Deus nos deu. Então, nós temos toda a condição de ser uma igreja cada vez mais fortalecida e consagrada ao Senhor, como uma igreja que tem crentes fortalecidos, como uma igreja que tem crentes que vivem unidos no amor e crentes que vivem alimentados pela palavra do Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê esse crescimento para a sua honra e glória. Amém.